eu sou o Ninho e estou como PCNP de Tecnologia da diretoria de Mojimirim. Olá, eu sou a Maria Ângela e estou como PCNP de Tecnologia da diretoria de Mojimirim. O componente Tecnologia e Inovação foi criado com o objetivo de garantir aos estudantes aprendizagem de excelência, desenvolvimento integral, além do estímulo à criatividade e amplo uso da tecnologia, não se limitando apenas aos dispositivos e equipamentos, mas como aprendizagem para a vida. As eletivas ocupam um lugar central no que diz respeito à diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas é possível os estudantes desenvolverem as diferentes linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal, além de proporcionar a expressão de ideias e a interpretação e a fruição de produções culturais. O projeto de vida está fundamentado em 4 princípios que orientam o projeto escolar e, por consequência, a prática pedagógica na perspectiva de uma formação que permitirá ao longo da educação básica que os estudantes desenvolvam uma visão de futuro sendo capaz de transformá-la em realidade para atuar nas 3 dimensões da vida humana, pessoal, social e produtiva. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pois é, como a gente não sabe em que momento vocês estarão nos acompanhando, a gente aproveita e cumprimenta todo mundo em qualquer período, porque todos são muito bem-vindos e nós nos sentimos muito gratos por essa oportunidade de conversar com vocês. Exatamente, né, Maria Ângela? E vocês acharam que ia ser só o avatar que ia conversar com vocês, né? Não, não. Estamos aqui, né, Maria Ângela e eu, para falarmos sobre o Inova Educação, né? Os componentes do Inova Educação, que é o projeto de vida, eletiva e também tecnologia e inovação, tá? Então, pessoal, o Inova Educação, ele foi criado pela Secretaria, né, com o propósito de oferecer novas oportunidades para todos os estudantes da rede. O programa, ele traz inovações para que as atividades educativas sejam mais alinhadas às vocações, desejos e realidades de cada estudante. Novidades essenciais para promover o desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural dos nossos estudantes. Vou falar aqui com vocês sobre tecnologia e inovação. A tecnologia e inovação, ela oferece oportunidades aos estudantes para que aprendam a criar e a usar as tecnologias do século XXI, desenvolvendo seus próprios projetos, não se limitando aos dispositivos e equipamentos, mas trabalhando os seus usos de forma consciente e responsável. De acordo com as diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, eu vou colocar depois na descrição desse vídeo um link que vocês podem acessar as diretrizes curriculares. Ela diz o seguinte, que a Secretaria, observando as necessidades do século XXI e a necessidade de inserção de tecnologias em diferentes âmbitos da vida e as competências e habilidades do currículo paulista, lançou o programa Inova Educação e o componente curricular de tecnologia e inovação, que visa aproximar-se da realidade dos estudantes que, em maior ou menor grau, estão imersos no mundo digital, potencializar e estimular a construção do conhecimento e o protagonismo dos estudantes. As diretrizes, né? As diretrizes estão de acordo com as competências gerais da BNCC, em especial com a competência 5, que é da cultura digital, que diz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares,
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E como se estrutura o componente curricular, né? Vamos ver um pouco, então, a estrutura do componente curricular. Então, ele é composto por 3 eixos: tecnologias digitais da informação e da comunicação, a TDIC, o letramento digital e o pensamento computacional. Na TDIC, né, ela tem como objetivo trabalhar o aspecto de reconhecer a tecnologia como ferramenta para auxiliar o progresso e o desenvolvimento e a participação social, sensibilizando nossos estudantes para prever e promover não apenas a incorporação e o uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, mas proporcionar o uso responsável e consciente dessas ferramentas. Na TDIC, ela visa também subsidiar o estudante para analisar a procedência e riscos de aplicativos, sites, softwares e objetos digitais, filtrar e cruzar informações, verificar a fonte, compreender as mudanças tecnológicas que afetam a segurança, as maneiras de proteção à privacidade, a manutenção da reputação dentro de uma rede interligada, identificar caminhos para reportar possíveis suspeitas, entre outros aspectos de segurança na web e ou na circulação de notícias falsas. Na perspectiva da educação, tem relação com o que é preciso saber fazer e conhecer para participar de maneira crítica e ética das práticas sociais da cultura digital. Temos muito presente neste eixo os 4 pilares da educação. Desta maneira, a cultura digital tem relação com modos de pensamento, valores, atitudes e, sobretudo, com a forma como os significados são produzidos e compartilhados por meio de determinadas práticas sociais que envolvem as TDICs, mídias digitais e as linguagens midiáticas. No letramento digital, a gente também tem interação em meios e ambientes digitais. É no letramento digital onde os estudantes podem interpretar códigos, sinais verbais e não verbais, imagens e sons, seleciona informações e sabe onde buscá-la, produzir e consumir mídias com responsabilidade e criticidade, exploram as ferramentas digitais de forma ampla e interação social e digital. E nesse eixo, a gente encontra como benefício adaptação para a modernidade, conhecimento multidisciplinares, um maior engajamento dos estudantes, a melhora da atenção e o foco, um pensamento crítico, autonomia do estudante e motivação também para aprender. No eixo do pensamento computacional, a gente tem, né, o objetivo deste eixo, ele está relacionado com a maneira de pensar sobre as mídias e as tecnologias digitais, em atividades que envolvem resoluções de problemas, sejam elas de qualquer área do conhecimento, desmistificando que o ensino de linguagens de programação é algo que esteja distante de nós e do nosso dia a dia. Usamos muito de programação no nosso dia a dia, como quando programamos a máquina para lavar e até o despertador para levantar em um determinado horário, entre outros. No pensamento computacional, ele se apoia em 4 pilares, tá? A decomposição de dados, que é a decomposição de um processo, né? Decompor os dados, os seus processos e problemas em partes menores e gerenciáveis. Reconhecimento de padrões, observação de padrões, tendências e irregularidades nos dados. Abstração, que é a identificação dos princípios gerais que geram esses padrões, e o algoritmo, que é desenvolvimento
de instruções passo a passo para resolver o problema. O pensamento computacional, ele é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que um computador humano ou máquina possa efetivamente realizar. E como que esses eixos, eles aparecem no material, tanto do professor quanto do aluno? Assim que vocês peguem o livro do professor, né, o exemplar do professor, eu estou dando como exemplo, a gente está mostrando como exemplo aqui o material do 6º ano, vocês vão ver que logo no início do caderno, vocês vão encontrar o eixo, as habilidades e o objeto de conhecimento. Tá, olha, a gente encontra aí os eixos, tá? Tecnologias digitais da informação, TDIC, letramento digital, pensamento computacional, as habilidades envolvidas nesse eixo e o objeto de conhecimento para que vocês possam se orientar e saber melhor o que vocês estão trabalhando com esses alunos. E aqui nós temos a imagem, tá? O layout vocês já conhecem, né, a capa do caderno dos estudantes, né, do currículo em ação. E é muito importante vocês saberem que dentro desse material, né, ele foi todo pensado de uma forma que os estudantes possam expor suas ideias no grupo, criar, imaginar e executar, interagindo com os objetos de conhecimento, produzindo, construindo e ampliando conhecimentos a partir das atividades mão na massa, de reflexão e de produção. Do mesmo modo, usar a criatividade para resolver problemas de forma eficiente e satisfatória, compreendendo de que formas as tecnologias podem contribuir para a sua formação e atuação como cidadãos. Formação e atuação como cidadãos. Vocês podem notar também, professores, que no caderno do professor, ele está com muitas dicas de como desenvolver essas aulas para os estudantes, tá? Como este ícone. Nesse ícone, identifica as orientações para o professor. Tá? Então, de acordo com os ícones, ele já te dá toda a orientação que aquela determinada atividade, ela precisa de uma conversa com o professor, ela traz o objetivo que essa conversa proporciona, a organização e como vai ser desenvolvida aquela aula. Tem aí caixas de ferramentas, dicas de materiais que os professores vão utilizar para com os estudantes e também a avaliação, que no caso dos componentes do Inova, vocês vão ver que não se chama de avaliação, mas sim de engajamento. Tá? Então, vocês podem observar no decorrer daquela atividade, no final do bimestre, como que foi o engajamento desse estudante. Foi um engajamento total? Né? Esse estudante, ele comprometeu-se de forma produtiva? Foi um engajamento satisfatório? Né? Como é que foi o engajamento desse estudante? Então, vocês também podem analisar e atribuir a este estudante o engajamento que ele teve no decorrer das aulas no bimestre. Também vocês vão ver que tem dicas, né, principalmente nesse ícone, ler para conhecer, que no caderno do estudante aparece sempre que o texto é utilizado como suporte para a atividade. Sua leitura é fundamental. Tá? Então, professores, quando vocês encontrarem esse ícone, é muito importante que vocês parem e façam a leitura com esse estudante. E essa leitura, ela pode ser individual, vocês podem escolher um estudante para ler, ou ainda até mesmo um grupo de estudantes que possam executar essa leitura. Mas é muito importante vocês interpretarem esses ícones, né? E seguir esses ícones de acordo com o transcorrer da aula. E também o ícone abaixo, que são comentários ou conceitos ou uma informação que precisa de atenção. Tá? Então, de acordo com todo esse material, né, de acordo com o material, vocês têm dicas de como desenvolver uma aula para que essa aula
possa ser melhor conduzida aos seus estudantes. Vou chamar a PCNP Maria Ângela, que dará continuidade na nossa conversa, falando de metodologias ativas, projeto de vida e eletivas. Maria Ângela. Obrigada, Nino. Então, vamos lá falar sobre a metodologia que embasa os 3 componentes curriculares do programa Inova. Não só, né? A gente vai ver que metodologias ativas, é uma metodologia que está presente em todo o currículo do Estado de São Paulo, mas especificamente a gente vai perceber que ela é muito marcante nesses 3 componentes. E nós temos um mapa aqui mental. Vamos falar agora sobre a metodologia que embasa os 3 componentes curriculares do programa Inova. Essa metodologia está presente em todo o currículo do Estado de São Paulo, mas ela é muito evidente nos 3 componentes dos quais nós estamos tratando, que são as metodologias ativas. Ela é composta por várias técnicas em que desloca, né, a ação da aprendizagem para o centro irradiador de conhecimento. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos fazer um retrocesso sobre a educação que nós tínhamos e a educação que nós temos. Nós vivemos hoje naquilo que nós chamamos de educação 4.0, que é a educação mediada por tecnologia. Nós vínhamos de uma educação tecnicista, voltada para a informação de conteúdos e conceitos, em que todo conhecimento ele estava centrado na figura única e exclusiva do professor. Hoje, a gente vive um mundo em que a informação ela é disseminada com muita rapidez e ela está presente em todos os tempos e em todos os espaços. Para sabermos de alguma coisa hoje, nós levamos segundos, ao passo que, e não precisamos voltar muito no tempo, a questão de 10 anos atrás, nós levávamos dias para saber de algo que estava acontecendo fora do nosso país. Se a gente pensar isso na década de 50, 60, levava-se meses. Antes dessas décadas, levava-se anos. Então, o professor era o irradiador, ele era a fonte de informação, de conhecimento. Hoje, nós temos conhecimento em todo lugar. E o professor, ele muda essa figura. Hoje, ele é o mediador. Ele vai fazer o papel de fundamental importância de trabalhar a crítica, a autocrítica, o conhecimento, a análise, a síntese de tudo que nós temos à disposição de informação. Então, para que a gente consiga transformar informação em conhecimento, com os jovens que vivem rodeados por esse mundo midiático, a nossa postura em sala de aula, ela também precisa ter uma renovação dentro das suas metodologias. E essa metodologia, ela implica em novas modalidades. Só que para nós trabalharmos com essas novas modalidades, nós temos que nos reinventar, nós temos desafios, nós temos que conhecer situações que nós não conhecíamos, nós temos que nos aprofundar num mundo tecnológico que nós não tínhamos nos aprofundado. Então, hoje, aprende todo mundo. Aprende professor, aprende aluno. E o professor, ele vai transformar essa aprendizagem em algo substancioso para que esse estudante possa construir o seu próprio modelo de conhecimento. Dentro das metodologias ativas, então nós temos aqui elencados as principais técnicas. E dando um spoiler aqui, né, Nino, nós estamos preparando uma orientação que a gente vai ainda organizar, que nós pretendemos vivenciar algumas técnicas das metodologias ativas com vocês, mas isso vem
aos poucos, né? Eu só estou dando um spoiler mesmo do que vai acontecer aí para os próximos dias. Mas dentro das modalidades, que são essas técnicas de metodologia ativa, nós temos resolução de problemas, nós temos projetos, nós temos atividades entre pares, e aí a gente pensa, mas não é atividade em dupla? Não, tá? Não é só sentar um do lado do outro. O que faz a diferença é o que eu vou entregar para que essa dupla, esse entre pares, estabeleça de conversa, de troca de ideias, de troca de atividades para que saia um produto final. Então, não é simplesmente eu colocar um aluno junto com o outro, tá? Então, tem todo um procedimento de ações com uma sequência didática bem delineada que vai resultar num produto final. Nós temos as atividades híbridas, que ficou muito conhecida por nós nesse momento de pandemia. Nós tivemos o ensino intermediado pela tecnologia, intermediado pelo presencial, né? Então, a gente tem esse ensino híbrido, onde nós buscamos a tecnologia para que ela trabalhe a nosso favor dentro da sala de aula. Nós temos o laboratório presencial, temos a sala de aula invertida, temos a rotação de estações, temos a rotação individual e nós temos também dentro das metodologias ativas algo que eu gosto demais, que é a gamificação, que se tornou muito popular, porque ela faz parte do cotidiano dos alunos, mas eles usam isso como videogame, como competição. Então, quando a gente trabalha gamificação dentro das metodologias ativas, ela tem uma função educacional. Então, portanto, ela tem também um desencadeamento que vai gerar o aprofundamento em determinados conhecimentos. Posto isso, então, vendo que a metodologia ativa e essa postura do professor no século XXI, nessa educação 4.0, onde nós temos que repensar as nossas práticas, não o nosso conhecimento, mas as nossas práticas cotidianas de sala de aula, então nós vamos ver agora 2 outros componentes que fazem parte do Inova, que é o componente eletiva, que nós já tivemos oportunidade de conversar bastante com vocês sobre isso, com os professores que dão aula de eletivas, né? Nós tivemos alguns encontros, e a eletiva, dentro do Inova, ela se configura como um componente curricular que é desenvolvido em 2 aulas. Então, hoje as aulas, elas duram 45 minutos. Então, a gente fala que ela é um componente que está sendo desenvolvido em 2 tempos de 45 minutos. Ela possui um professor ao qual lhe é atribuído esse componente curricular. E nas escolas PEI, ela pode ter até 3 professores trabalhando simultaneamente com os alunos, com os estudantes, a respeito de um tema que foi organizado em forma de projeto. E aí a gente já vê a metodologia ativa presente. Quando a gente elabora uma ementa de uma eletiva, nós temos que ter em mente que a gente está trabalhando com uma modalidade projeto, portanto, existe um produto final. Então, olha a metodologia aí presente. E esse produto final, ele vai terminar com a culminância, que é a apresentação de tudo aquilo que foi produzido ao longo do semestre, tá? E isso é importante também a gente relembrar, que cada eletiva ela tem a durabilidade de um semestre, porque projetos muito longos, eles se perdem na sua organização e eles podem se tornar monótonos. Então, a proposta da eletiva é que esse projeto ele seja atrativo, ele seja dinâmico e ele tenha um começo, um meio e um fim que não se prolongue, não se perca nas suas partes e o estudante consiga se concentrar nisso e desenvolver um produto de qualidade. Então, cada eletiva ela dura um semestre e os estudantes podem escolher qual é o projeto que eles vão querer fazer parte. Toda eletiva, ela acontece
no mesmo horário. Então, se eu tenho lá uma escola de 6º ao 3º médio, o ideal é que as eletivas acontecessem todas no mesmo horário para poder ser enfatizado a enturmação. E a enturmação ela é importante porque, do ponto de vista pedagógico, ela rompe com a seriação. E ela agrupa alunos com interesses em comum. Então, a gente costuma falar na pedagogia que a gente tem um rompimento da pedagogia patriarcal dentro da escola, que vem pela sequenciação e pela hierarquização, que aí é regulada pela idade, ano e turma. A eletiva, ela quebra com isso. Então, ela agrupa os alunos de acordo com seus interesses, de acordo com a sua vocação, do seu projeto de vida e de acordo com aquilo que ele pretende se aprofundar em conhecimento. Então, a proposta da eletiva é que nós tenhamos agrupamento entre 6º e 7º anos, dos anos finais, ensino fundamental, anos finais. Agrupemos 8º e 9º anos, dos anos finais, e lá no ensino médio, agrupar as três séries que fazem parte desse ciclo, 1º, 2º e 3º. Tá? Nem sempre isso é possível, mas a proposta da eletiva é realmente romper com essa seriação e agrupar alunos nos seus diferentes interesses, e não pela sua idade. A eletiva, ela tem como objetivo exercitar as escolhas dos estudantes para aprimorar a autonomia e o protagonismo dos mesmos. Ela tem o objetivo de participar da construção do currículo escolar. Por que participar? Porque ela vai ser construída, ela não vem pronta. É o professor, dentro da sua criatividade, da sua genialidade, que vai construir esses conceitos junto com seus estudantes. Realizar atividades relacionadas ao projeto de vida do estudante, ampliar, diversificar e ou aprofundar conteúdos e habilidades de um ou mais componente curricular do currículo paulista. Porque quando a gente trabalha com projeto, nós inserimos nesse projeto diferentes conhecimentos, para que o estudante ele consiga perceber que a fragmentação na hora que eu estou estudando, mas que o mundo não é fragmentado. A realidade, ela é composta por diferentes verdades, e essas verdades, elas são ditas pelos componentes curriculares que são trabalhados pelos especialistas na escola. Desenvolver as competências específicas para a continuidade dos estudos e aproximar a teoria da prática. Entra novamente aqui o conceito de metodologia ativa, utilizando o que foi aprendido para construir algo concreto. Isso é a culminância. Então, é o produto final que nós falamos da modalidade projeto. Agora, o projeto de vida. Aqui é algo que a gente se debruça bastante na hora de trabalharmos, porque o projeto de vida, ele envolve valores, ele envolve conceitos que dentro dos 4 pilares da educação está muito ligado com o aprender a ser, aprender a conviver, tá? Então, lá no projeto de vida, nós temos um material. E esse material, ele está dentro do currículo em ação. Então, ele é um componente curricular, como os demais componentes, e ele está ali inserido no currículo em ação. Então, esse material, ele está lá, né, no currículo em ação, e ele traz eixos norteadores, que vão ser trabalhados ao longo do ano. Então, lá no 6º ano, o eixo do ensino fundamental, anos finais, o eixo norteador, eu e o outro. No 7º ano, eu e meus projetos. No 8º ano, eu, nós e o mundo. E no 9º ano, eu e meu propósito. Então, se vocês perceberem, nós temos uma linha aqui de construção do aprender a ser e do aprender a conviver. Então, sempre
o eu centrado na aprendizagem, do autoconhecimento, mas esse autoconhecimento voltado para a convivência social, porque cada estudante ele habita dentro de um espaço e ele convive com uma determinada realidade e com outros indivíduos. Então, ele é uma linha de construção de valores, de comportamentos, de escolhas, de propostas, que passa do individual para o coletivo. E dentro desse material, nós temos uma proposta, que ela vai aparecer no 6º ano, no 7º, no 8º, no 9º e no ensino médio, tá? Que o estudante, ele crie o hábito, e aí a gente pode associar com a questão da competência leitora e escritora, mas que ele crie o hábito de ter um diário de práticas e vivências. Quando vocês pegam o material do projeto de vida, seja qual ano, qual série estiver relacionado, sempre no início do caderno, tanto do aluno quanto do professor, vem essa orientação. Criar um diário de práticas e vivências, em que é orientado que o aluno, o estudante, ele deve anotar tudo que estiver relacionado ao projeto de vida dele. E essas anotações, elas devem acontecer durante as aulas de PV, com aquilo que está sendo trabalhado, nos intervalos ou até na própria casa, quando o estudante sentir necessidade, tá? Então, pode ser anotações, elas vão ser versadas sobre os conceitos que estão sendo trabalhados no componente curricular, mas elas vão ser recheadas pelas considerações pessoais. Tá? O estudante ele vai ter oportunidade, e ele deve ser incentivado a isso, a espelhar dentro desse diário como que ele está recebendo aqueles conhecimentos, para que ele comece a desenvolver uma postura crítica também em relação àquilo que ele aprende e aquilo que ele coloca em prática. E esse diário é para ser recheado. Ser recheado de fotos, ser recheado de desenho, ser recheado de notícias pertinentes, ou aquilo que ele pretende ser no futuro, a profissão que ele escolher, ou de notícias que o abalou de alguma forma, ou motivou, ou incentivou de alguma forma. E ele pode, o estudante pode ter um caderno, dentro do próprio caderno universitário, que ele tem ali, que ele recebe no kit escolar. Ele pode ter um fichário, ele pode construir, né, com folha de sulfite, fazer o seu próprio diário, ou nós temos um lançamento de um aplicativo, que é muito bacana, que a gente vai falar, outro spoiler, a gente vai falar sobre esse aplicativo também, que foi lançado pela SEDUC, que o aluno pode baixar no celular dele, e que funciona exatamente como isso, como diário de práticas e vivências. Se a gente pega o caderno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, nós vamos ver que todos eles começam com o desafio dos superpoderes. Não passem batido. Tem todo o passo a passo dentro dos cadernos sobre essas atividades. Professores, desenvolvam isso com os estudantes. É muito importante para eles. Então, tem a missão 1, que é descobrindo superpoderes, a missão 2, nomeando competências, a missão 3, identificando minhas competências, a missão 4, onde estamos e para onde queremos ir. A missão 1, então, ela tem toda uma abordagem, ela tem toda uma configuração que sempre envolve o autoconhecimento do estudante. Na missão 2, ele vai entrar em contato com as competências socioemocionais, então nós vamos primeiro apresentar essas competências para os estudantes. É importante que a gente se aproprie dela para que a gente possa transpor isso em sala de aula. Na missão 3, ele vai refletir sobre o que ele é, o que ele pode vir a ser. E na missão 4,
ele vai construir um projeto. Então, essa é a proposta para os 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, sempre visando, vamos construir um projeto de ação onde eu possa ser o protagonista e onde eu posso colocar em prática essas competências socioemocionais. Já no ensino médio, a proposta ela prevê a formação integral do estudante para que a construção de seu projeto de vida seja integrada a partir de 3 eixos: formação acadêmica de excelência, que ele estude, desenvolvimento intencional das competências socioemocionais, que ele aprenda a ser e a conviver, e a formação para a vida, que ele aprenda a fazer. Então, nós temos aí de novo os 4 pilares presentes, os 4 pilares da educação presentes. Juntos, eles provêem condições necessárias para que o estudante atue em sua vida de forma autônoma, solidária e competente. Os eixos formativos orientam a prática pedagógica, tanto no âmbito do currículo, dos componentes curriculares, do planejamento das aulas, da seleção dos conteúdos, dos temas, das atividades estratégicas, dos recursos e dos procedimentos didáticos, quanto das práticas que processam na dimensão mais ampla do contexto escolar. E os organizadores curriculares, tanto quanto lá no ensino fundamental, ele vai ser norteado durante todo o ano pelos eixos, né? Então, na primeira série, quem eu sou e as escolhas que faço. Na segunda série, quem eu quero ser e as aprendizagens de que necessito. E na terceira série, meu percurso, conquistas e os novos desafios, porque eu estou saindo da educação básica e eu estou entrando ou para o mercado de trabalho, ou eu estou dando continuidade aos meus estudos, que é o que seria mais adequado e o que a gente deseja para os estudantes que vêm egressos da rede pública. Obrigada pela atenção. Se vocês têm perguntas para nós, estamos à disposição. Não nesse momento, mas nós estamos à disposição aqui na diretoria para conversas, para encontros e para sugestões, né, Nino? Se for necessário, se vocês, olha, a gente quer mais encontro com vocês, a gente quer fazer orientações técnicas, a gente quer fazer cursos, a gente quer aprofundar nesses componentes, nós estamos aqui ouvindo vocês. E por falar em cursos, só lembrando que quem já fez o curso básico do Inova, tá? Já está aberto o curso de aprofundamento também, para eletivas, projeto de vida e também para tecnologia e inovação. E para você, professor, que ingressou agora em qualquer um desses componentes do Inova, é necessário que você faça o curso que está disponível lá no site da EFAP. Procure aí pelo Proatec, pelo professor coordenador da sua escola, para que vocês possam ter mais informações sobre esses cursos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Estamos aqui, seguimos e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.